Esse capítulo vai mexer com você, porque a dúvida mexe com todos nós. Pensa comigo, quantas coisas você já deixou de ganhar por conta da dúvida? Quantas bênçãos você não alcançou simplesmente porque você não creu? Quantos projetos você abandonou por duvidar se seria possível? Quantas vezes você duvidou que Deus ia honrar a sua fé? Quantas vezes você preferiu o caminho de acreditar na força do teu braço e depois desanimou porque você duvidou que Deus é contigo? Você duvidou da fidelidade de Deus? Duvidou que Ele realmente poderia te ouvir ou que poderia te abençoar? Esse capítulo fala de uma mente duvidosa e fala sobre descrença. Nós continuamos com o estudo do livro Campo de Batalha da Mente, é um livro de Joyce Meyer, que é autora de vários best-sellers, e eu quero te convidar hoje a trazer essa reflexão sobre os prejuízos que você já teve em sua vida por causa da sua mente duvidosa. Por isso é tão importante hoje você trazer a consciência de como lidar quando ela estiver duvidosa. Vamos aprender juntos? São duas circunstâncias, porque uma mente duvidosa é diferente de uma mente descrente. A duvidosa é aquela que tem dois caminhos para seguir e não sabe exatamente para onde ir. A descrente é aquela que desobedece. Ela não crê, ela tem uma descrença, ela não crê na verdade de Deus, ela não crê na palavra, ela não tem fé e por isso ela decide desobedecer. Ela decide fazer o contrário, ela decide não seguir o comando, por exemplo, que Deus a dá. O fato é que todos nós passamos por momentos de dúvida ou descrença, não é verdade? A grande diferença é se perceber, é quando você faz isso no automático, no piloto automático, quando você vê, você já não creu, quando você vê, o seu coração ficou em dúvida, ou quando você traz a consciência que está em dúvida e aprende a como lidar com a sua própria mente. Hoje eu vou entregar para você uma técnica de mindfulness. Mindfulness quer dizer atenção plena. É um nome em inglês, mas ele é muito utilizado para um estudo especial sobre o melhor funcionamento da mente. Então, é uma técnica que eu ensino para as pessoas que eu atendo como coach e que ela ajuda tremendamente aos ataques dessas dúvidas, dessas descrenças, das confusões de mente, enfim, tudo que a gente falou até agora nos áudios anteriores, pois essa técnica vai poder te ajudar. Essa técnica, ela é estimulada por um diálogo interno. A psicologia fala sobre isso, a neurociência, todos nós, você percebe que nós temos um diálogo interno, que você conversa consigo mesmo? Tem hora que você fala para si mesmo, vai lá, sai do seu lugar, conversa com tal pessoa, e outro lado seu fala assim, não, essa pessoa vai te achar ridículo, ou vai lá, apresenta um projeto, vai lá, levanta a mão, vai lá, se posiciona, e você mesmo, aí, não, as pessoas vão rir de mim, e aí você fica aí lutando, parece que num diálogo interno, eu mesmo passo o dia falando comigo mesma, eu trago a consciência no meu diálogo interno, e eu aprendi a lidar com a minha mente, educar a minha mente, principalmente a partir do diálogo interno. Quem já assistiu a minha live, e gente, muita gente perdeu porque estava em congresso ou coisa assim, eu vou fazer uma retrospectiva bem breve na próxima live, então fique atento, que eu vou cumprir a minha palavra, não tenho como colocá-la no ar de novo para as pessoas que pediram, mas eu vou trazer uma próxima, e na próxima, grava lá põe na sua agenda, eu vou estar divulgando aqui, e aí, para que você aprenda por quê? São técnicas que vão ajudar, que são da neurociência para te ajudar a lidar com a sua mente. A que eu vou te entregar hoje, já por áudio, ela é bem simples, mas ela é poderosa. E para que você entenda sobre ela, primeiro,
eu vou pegar aqui o exemplo que o livro Campo de Batalha da Mente deu sobre a questão de Pedro quando andou sobre as águas. Vamos lembrar desse versículo? Em Mateus 14, dos versos 22 ao 36, você encontra toda essa passagem. Mas eu vou resumir para você. Olha só, Jesus estava se despedindo da multidão em certo momento e falou para os discípulos entrarem no barco. E enquanto os discípulos foram para o barco, Jesus foi orar e tudo mais. E só mais tarde, então, quando o barco já estava a uma distância bem grande, já estava fustigado pelas ondas, o vento soprava muito forte, e era já de madrugada quando Jesus decidiu ir até ele. Só que Jesus foi andando sobre o mar. E quando os discípulos viram ele andando sobre o mar, eles ficaram aterrorizados, porque não perceberam logo que era Jesus. E eles gritaram, é um fantasma! Eles estavam morrendo de medo. E Jesus imediatamente lhes disse, lá no verso 27, coragem, sou eu, não tenham medo. No verso 28, Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e começou a afundar, gritando, Senhor, salva-me! Imediatamente, Jesus estendeu a mão e segurou e disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? Bom, quando entraram no barco, o vento cessou e assim foi a história. A questão é, o que Jesus perguntou foi, homem de pequena fé, por que você duvidou? Por que nós duvidamos de tantas coisas que sentimos, já recebemos da direção de Deus? O que faz, por exemplo, você duvidar do seu chamado? Se a Bíblia disse que não foi você que escolheu a Deus, mas Ele que te escolheu, lá em João 15 ele fala isso, não foi vós que escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis frutos e vosso fruto permaneça. Se ele disse lá em João 15, eu te pergunto, por que você duvida? Quantas coisas você duvida? Quantas coisas a sua mente se mantém duvidosa? Você olha para quem você é, para sua natureza, ou para aquilo que Deus sonha através de você? Aquilo que Deus pode através de você, através do poder dele, que se aperfeiçoa nas suas fraquezas, por exemplo? O fato é que nós temos que nos preparar, ter a maturidade de saber que, hora ou outra, vamos ser atacados pela dúvida. Temos que lembrar que o principal campo de batalha é a nossa mente e que nela hora vai vir ideias sobre Deus não vai ouvir você não, quem é você? Vão vir acusações, a identidade do acusador é o diabo, a Bíblia fala que ele é o acusador, então ele vai vir querendo trazer culpa, ele vai querer invalidar tudo aquilo que Jesus já fez por você na cruz. Amigo, amiga, eu sei que muitos de nós começam a olhar para si mesmo e ver diante de tantos erros, tantas vezes que virou até as costas para o Senhor, quantas vezes que desobedeceu, quantas vezes duvidou e fala, eu não sou digno, de que Deus não vai fazer nada por mim. Quem sou eu para Deus? Mas o Senhor não faz isso pelas nossas obras. Não é pelo que você fez certo ou errado. Deus não ama mais aquele que faz as coisas certas. Só que aqueles que obedecem vão receber do fruto dessa semeadura da fé. Vão colher sobre isso. Mas o fato é que o amor de Deus é para todos. O amor de Deus é para os pecadores. Quando nós conhecemos a natureza de Deus, que Ele nos ama e é pela sua graça e misericórdia, não porque nós merecemos. Não tem nada que você faça para merecer o amor do Senhor. Nada. Nós recebemos o amor dEle pela graça e misericórdia dEle, por um amor que a gente não pode entender. E no momento que você se arrepende, olha para o teu passado, olha para as tuas dificuldades, as suas deficiências, as coisas que aqueles comportamentos que você volta errando todo dia, se você conhece de verdade esse Deus, você sabe que Ele não vai ficar te culpando. E toda vez que vier a culpa na tua mente, toda vez que vier a acusação na tua mente, se você sabe quem é esse Deus maravilhoso,
você vai saber que ele não vai olhar com um dedo apontado para você, falando de novo. Não, ele vai falar assim: filho, eu te perdoo, eu já paguei um preço para que você não tivesse mais condenação. Nós não podemos invalidar a cruz, deixando a nossa mente ser invadida pelas acusações malignas. Eu quero te encorajar hoje, por isso que eu vou te entregar essa técnica para lidar com a sua mente, para decidir acreditar na palavra que vem de Deus, assim como Pedro. Pedro, quando ele acreditou, olhou, viu que era Jesus, Jesus se vem aí, ele na hora encheu de fé e foi. De repente ele olhou para as ondas, para o vento, para as circunstâncias e começou a acreditar mais nessa euforia que o mundo está dizendo, sobre as informações que ele está colhendo do ambiente, do mundo ao redor, do que preferir acreditar na palavra de Jesus venha, do que preferir continuar olhando para o foco que é Jesus. Quando você decidir olhar para o foco que é Jesus e saber que a palavra dele é a verdade, decidir, porque sinceramente a dúvida também é uma escolha. E eu quero te encorajar a decidir sobre a palavra de Deus, independente do que você está sentindo. O sentimento ele vai obedecer à sua decisão. Decida acreditar, mesmo que você não está sentindo de acreditar. Por quê? Porque é a palavra de Deus, você já sabe que é ela que você decidiu escolher. Amém? Então a técnica é a seguinte, para terminar hoje, e nós vamos falar mais desse assunto no próximo áudio. Então a técnica é a seguinte: toda vez que vier um pensamento negativo, de dúvida ou de descrença, que você vai querer desobedecer, não vou fazer não, Deus não vai me abençoar mesmo, eu não sou todo errado, é mentira, Deus não me perdoa pelo que eu faço. Ele joga no mar do esquecimento que eu fiz. Ele não vai me punir, não é um Deus de punição, é um Deus de graça, misericórdia e amor. Desde que eu decida, eu me arrependa verdadeiramente e decida fazer diferente a partir de hoje. Então eu já decidi, eu preciso da força de Deus para permanecer na minha decisão. Então o que eu faço? Eu escolho pensar na palavra de Deus, eu escolho a fé, eu escolho saber que Deus é o meu refúgio, minha fortaleza, é o meu socorro e que o poder dele se aperfeiçoa na minha fraqueza e que nele eu posso confiar, que ele não é homem para mentir, nem filho do homem que se arrepende. Então como que eu vou usar essa técnica? Veio a dúvida, veio a vontade, a rebeldia de querer não seguir alguma coisa, achando que Deus na verdade Deus está te punindo, ou por exemplo, que seguir a Deus é muito pesado. Isso é uma mentira de Satanás, porque você é livre quando você segue um mandamento de Deus. Ele só tem um mandamento pelo amor, não porque ele é um Deus ruim, severo, não, é porque ele nos ama, ele sabe, é como um pai que quer ajudar o filho a não cair nos caminhos errados. Ele sabe que se você seguir a palavra dele, imediatamente você vai colher frutos muito melhores, que a sua escolha é corrupta e enganosa, porque nosso coração é corrupto e enganoso. Então, olha só, primeira coisa, veio o pensamento, por exemplo, que, não, se eu seguir, de ter medo de seguir a Deus, ou medo de obedecer, de fazer, ou achar assim que você vai estar se diminuindo ou sendo menor. Não, você vai encontrar liberdade em Deus. É isso que você vai encontrar, porque o sangue de Jesus veio para nos libertar, de nós não sermos mais escravos do pecado. Então o que você vai fazer? Veio o pensamento negativo, a rebeldia, a desobediência, veio a descrença ou veio a dúvida de qual caminho seguir. Você sabe que o melhor é o de Deus, mas você ainda fica com dúvida, olhando para as suas próprias fraquezas. O que você vai fazer? Você vai falar com o seu pensamento. Você vai falar com o seu diálogo interno e vai dizer. Vai falar com o seu pensamento, dizendo assim: oi, pensamento, obrigado, pensamento, tchau, pensamento. Eu prefiro acreditar em Deus. E você vai repetir cada vez. Veio a mentalidade, veio a dúvida, veio a descrença, veio a rebeldia. E você vai falar até a sua mente te obedecer. E quando a sua mente começar a te obedecer, porque você está dando comandos para ela, o que vai acontecer? Imediatamente no teu coração vai ser injetado fé. Porque o que você comunica, os seus pensamentos começam a ser dirigidos pela tua comunicação. E esses pensamentos vão gerar sentimentos. Então, se você sentir desânimo, você vai sentir força. Porque vai começar a entrar a palavra de Deus que é viva e eficaz dentro de você. É a força que vai gerar um sentimento de confiança e a tua fé vai ser alimentada. Então você vai falar com o seu pensamento. Ele veio em pensamento negativo e você vai falar: oi, pensamento, obrigada, pensamento, tchau, pensamento. Eu prefiro acreditar no meu Deus. Oi, pensamento, obrigada, pensamento, tchau, pensamento. Veio o pensamento, tá? E você vai ficar impressionado quanto que a tua mente te ouve. Porque quando você fala oi, obrigada e tchau,
ele entendeu que ele te visitou e que tá na hora dele sair. Entendeu? Então, sua mente vai ficar assim. É impressionante. Quando você falar tchau, pensamento, pá, ele some. E se ele vier de novo, você fala de novo que ele vai sumir. Fala de novo. Daqui a pouquinho, o diabo vai ver que não pode mais usar a sua mente para batalhar, porque você está firmado, porque você vai terminar dizendo, eu escolho acreditar em Jesus, eu escolho acreditar em Deus, eu escolho ser dirigido pelo Espírito Santo. Termina falando isso. Então, aprendeu? Por isso que o áudio é um pouco maior para te ensinar uma técnica hoje. Meu nome é Ellen Klein, sou Master Coach, Coach Cristã. E é uma honra ter você me acompanhando aqui. Vou ter ainda mais novidades para você nesse decorrer do nosso tempo junto, da nossa jornada, cumprindo uma missão para ser a melhor versão de nós mesmos, para honrar a Deus. Amém? Um beijo e até o próximo áudio.